Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 15 de novembro. A igreja celebra a festa de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da igreja. Ele viveu de 1206 a 1280. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus chegou às proximidades de Jericó. E enquanto ele atravessava a cidade, um homem muito rico chamado Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos, ficou sabendo que Jesus estava entrando na cidade. E ele queria ver Jesus, mas não podia por causa da multidão e também porque tinha baixa estatura. Ele então ficou sabendo por onde Jesus iria passar. Correu adiante de Jesus, subiu numa figueira para poder vê-lo. Quando Jesus passava por ali, ele olhou para o alto e viu Zaqueu. E disse-lhe: Zaqueu, desça depressa daí, porque hoje eu preciso ficar em tua casa. Zaqueu desceu apressadamente e muito feliz. Aquelas pessoas que estavam em volta começaram a criticar Jesus, dizendo: ele vai hospedar-se em casa de pecador. Zaqueu acolheu Jesus em sua casa e diante dele ele disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus respondeu-lhe: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão. E o Filho do Homem não veio para resgatar o que já está encontrado, mas ele veio para buscar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje todos os nossos 2 textos desta liturgia da manhã vai nos falar da necessidade da conversão. Na primeira leitura das cartas apocalípticas, que são direcionadas a Sardes e a Laodiceia, o autor sagrado, por exemplo, vai acusar Sardes de pensar que está viva, mas ela está morta, morta nas suas ações. A Laodiceia, ele vai acusar que ela não correspondeu ao evangelho que lhe fora enviado, mas ela é morna. Por isso ela será vomitada pela boca do Senhor. Mas também ele vai reconhecer que em ambas as cidades existem pessoas fiéis, que ainda mantêm as suas roupas brancas, e que ao vencedor será dado a coroa da glória, pela testemunha fiel que é Jesus. O evangelho desta manhã, muito agradável ao nosso povo, também tem um grande ensinamento para nós. Basta observarmos hoje com um ângulo diferenciado. Por exemplo, que o que impedia ao rico e poderoso Zaqueu era a sua baixa estatura e também a multidão que estava em torno dele, que impedia, era um obstáculo para que ele pudesse ver Jesus. Ele arruma uma saída. Ele vai adiante de Jesus e ali ele sobe numa figueira. Mas é interessante que o autor destaca para nós que é Jesus que vê Zaqueu. É Jesus que diz a Zaqueu: hoje eu preciso ficar em sua casa, desça daí. E ele desceu apressadamente. Mas vamos prestar bem atenção naquilo que impede Zaqueu de ver a Jesus. A multidão. Às vezes todos nós também ficamos incapacitados de vermos a Jesus por uma multidão de afazeres que nós temos, uma multidão de preocupações que nós temos, e isso fica impossibilitando a cada um de nós de termos tempo para contemplarmos a Jesus e para ver Jesus que passa em nossa vida. E por causa disso, consequentemente, nós ficamos também numa estatura baixa, numa estatura espiritual que faz com que nós tenhamos muitas informações sobre Jesus, conheçamos intelectualmente a Jesus, conheçamos historicamente a Jesus, tenhamos muitas informações humanas sobre ele, mas nós não conseguimos vê-lo na sua identidade divina e nem ele vê também a cada um de nós.
E isso também nos impede de ver a Jesus. E assim, como nós não conseguimos ver a Jesus, nós também podemos tomar a atitude daquela multidão que vai, nesse momento agora, acusar Jesus de entrar na casa de pecador. Ela não consegue se alegrar com Zaqueu. Ela não consegue experimentar a alegria de Zaqueu, que desce apressadamente da figueira para acolher Jesus em sua casa, e Jesus vai dizer a ele: hoje a salvação entrou nesta casa. Não somente porque Jesus entrou intelectualmente na vida de Zaqueu, não porque Zaqueu viu a Jesus, mas porque Zaqueu acolheu Jesus na intimidade e na sua vida. E esse acolhimento a Jesus foi capaz de converter a vida dele, onde ele diz: Senhor, eu darei a metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A entrada de Jesus na vida de uma pessoa faz com que ela não permaneça com a mesma vida, não permaneça com a mesma conduta. Mas o que Jesus faz ao entrar na vida de alguém e na morada de alguém é transformar essa vida para que a pessoa também possa ouvir da boca dele: hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje. Zaqueu tinha muitas informações sobre Jesus. Ele ouvira falar muitas coisas sobre ele porque a fama de Jesus chegou também aos seus ouvidos. Ele procurava ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, que era um obstáculo, e também por causa da sua baixa estatura. Mas quando ele faz uma opção fundamental de querer buscar a Jesus com todas as consequências, até de ser ridículo subindo numa árvore, numa figueira, para poder ver a Jesus, mas é Jesus que o enxerga. É Jesus que vê Zaqueu. E é Jesus que vai dizer para ele: desça apressadamente daí, porque hoje eu vou permanecer na sua casa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Zaqueu conseguiu experimentar a alegria da salvação, coisa que a multidão não conseguiu se alegrar e por isso preconceituosamente condenava Jesus por entrar na casa de um pecador. E Jesus diz: este homem também é um filho de Abraão. E o Filho do Homem não veio buscar o que já está encontrado, o que está são, o que está perfeito. Mas ele veio para buscar e resgatar aquele que estava perdido. Aprendamos então nesta manhã que nenhum de nós tem o direito de dizer ao outro que ele está perdido, que ele está no inferno. Nós não somos deuses, nós não somos alfandegários de Cristo. Mas é Cristo que entra na casa que ele quiser, quando quiser e como quiser, porque ele é Deus e Senhor. A mim e a você, cabe cada um de nós tomarmos conta de nosso telhado de vidro, da nossa vida, para que nós não venhamos também a perdermos a capacidade de enxergarmos o Senhor, de sermos luzes do candelabro, e assim o Senhor arranca o nosso candelabro, porque ele já não ilumina mais. E vós sois a luz do mundo, nos diz Jesus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Amém.